Fala galera, você está no canal do professor Vinícius Bretas e eu, vou passar uma aula sobre Geografia Física do Estado do Rio de Janeiro. Essa aula aqui, ela é uma série de 8 aulas que eu estou fornecendo para quem vai fazer a prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Se você ainda não se inscreveu no canal, não ativou o sininho e aproveita, já dá o like no vídeo, faça isso agora mesmo, por favor. Dá aquela moral ao professor que está começando agora e vai te ajudar a passar naquele concurso. No mais, pode tocar a vinheta. Fala galera, vamos para uma aula sobre Geografia Física do Estado do Rio de Janeiro. Todos os tópicos não serão abordados totalmente nessa aula. Aspectos como regiões hidrográficas do Rio de Janeiro ou aspectos como a ressurgência em Cabo Frio, a gente vai abordar muito durante o conteúdo. Mas eu posso, o conteúdo completo, todas as aulas. Mas eu já posso te adiantar que 90%, 80% vai estar nessa aula sobre Geografia Física do Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá? Não vamos perder mais tempo não. Começa aqui, vamos lá. O estado do Rio de Janeiro, ele tem no total mais de 43 mil quilômetros quadrados. Isso pode parecer muita coisa, porém, em todos os estados da nossa federação, a gente basicamente é o 24º em extensão. A gente não tem uma grande extensão, por exemplo, como o estado do Amazonas, o estado do Pará. A gente relativamente é pequeno. Lembrando que dentre os estados, a gente está comparando com 26. A gente tem 27 unidades federativas, porém nós temos 26 estados, um é o Distrito Federal. A gente é o 24º em extensão territorial. Basicamente, nós temos 136 quilômetros de litoral. Esse litoral do estado do Rio de Janeiro, basicamente, se compreende na foz do rio Itabapoana, que vai fazer fronteira entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, até a Ponta de Trindade, que vai fazer o limite do Rio de Janeiro a São Paulo. Ou seja, nós temos 136 quilômetros, nós temos 136 quilômetros de litoral ligando esses dois pontos. Basicamente é isso. O nosso principal rio, que aliás fornece muita água indiretamente para a cidade do Rio de Janeiro, é o Rio Paraíba do Sul, que nasce na Serra da Bocaina. Só para lembrar que a Serra da Bocaina, a gente vai falar um pouquinho aqui, é ela que faz parte da Serra do Mar e ela que está ali na fronteira entre Rio de Janeiro e São Paulo. Esse rio, ele nasce em São Paulo, porém ele segue por todo o estado do Rio de Janeiro até a sua foz que fica em Atafona. Só se liga aqui, se eu pudesse desenhar o Rio Paraíba do Sul, ele nasce entre duas grandes serras que comandam o estado do Rio de Janeiro. A gente compreende essas duas grandes serras como a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. A Serra do Mar recebe várias nomenclaturas por onde ela passa. Serra dos Órgãos, Serra da Estrela, Serra da Bocaina. Porém, o Rio Paraíba do Sul, ele corre entre essas duas serras e ele segue por toda a parte mais a interior do Rio de Janeiro. Ele segue, teoricamente, atrás da chamada Serra do Mar. Se a gente considerar que a gente está aqui no litoral, ele segue para cá. Ele segue entre as duas serras, que também recebe um outro nome, esse local, chamado de Graben. O Graben das Serras. Ou seja, teoricamente, essa parte mais rebaixada, eu vou colocar aqui, vou colocar até numa outra cor. Vou colocar em vermelho. Essa parte mais rebaixada, teoricamente, é onde segue o Rio Paraíba do Sul, entre essas duas serras. Suave? Vamos lá. Fronteiras brasileiras. Nós temos uma quantidade enorme de fronteiras e isso daí eu posso ir passando
tranquilamente para vocês depois do curso, para a gente pode ir discutindo dentre os comentários a respeito dessas fronteiras, quilometragem, tudo bonitinho. A gente tem a fronteira entre Rio de Janeiro e São Paulo entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, sendo delimitado pelo Rio Paraíba do Sul e o Rio Preto, mais a serra, a ponta do Itatiaia, que teoricamente é essa serra do Itatiaia, essa ponta do Itatiaia, fica na chamada Serra da Mantiqueira, suave, ou seja, é a serra mais ao interior. Nós temos a Serra do Mar e nós temos a Serra da Mantiqueira. E aí é o que compreende entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, esses limites. Entre Rio de Janeiro e São Paulo, nós temos o limite principalmente dos pontos altos da Serra do Mar, muito compreendido localmente como Serra da Bocaina. Ah, professor, é Serra do Mar ou é Serra da Bocaina? É a mesma coisa, mas só que localmente recebe um outro nome, como eu já cheguei a falar, Serra dos Órgãos, muito compreendido ali na região serrana. Entre Rio de Janeiro e Espírito Santo fica a Foz do Rio Itabapoana, ou seja, que limita entre esses dois estados. Suave? Isso daqui é só para compreensão sobre a posição geográfica do estado do Rio de Janeiro. Qual é a posição em que ela ocupa frente ao território nacional? A gente já consegue compreender que ela faz fronteira com todos os estados do Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Agora a gente começa a se ligar um pouquinho nos climas do estado do Rio de Janeiro. A gente compreende entre o clima chamado de tropical, ou seja, se você puder responder agora quantos climas nós temos no Rio de Janeiro, nós temos o clima tropical e o clima tropical de altitude. A gente vai ter variações do clima tropical, a gente vai ter variações do clima tropical de altitude. Mas se você pudesse direcionar quais são os climas do estado do Rio de Janeiro, são dois: clima tropical e clima tropical de altitude. Suave? Clima tropical. O clima tropical, basicamente, são climas, podem ser diferenciados entre climas úmidos, semi-úmidos e secos. E quando eu falo seco, não quero que vocês entendam como, por exemplo, um clima árido, um clima desértico, não é isso, senão seria clima, em vez de tropical, um clima árido. É um clima tropical, mas só que um tropical seco, onde o regime pluviométrico é pequeno, chove, as chuvas são concentradas num período, porém é um regime mais seco, não chove tanto assim quanto deveria. Nos regimes mais secos é muito compreendido a região de Arraial do Cabo, norte e noroeste fluminense. Quer dizer que essas regiões compreendem um clima muito mais seco, onde os regimes pluviométricos são reduzidos em comparação ao seu entorno ou ao resto do estado do Rio de Janeiro. O clima semi-úmido, ou seja, onde compreende uma estação seca no inverno e chuvas mais frequentes durante o verão, nós compreendemos na Baixada Fluminense, próximo ali à cidade do Rio de Janeiro, Santa Cruz, Itaguaí e Seropédica, e próximos dos maciços do Mendanha e dos maciços da Pedra Branca, pegando ali regiões do Bangu, Campo Grande, tudo bonitinho. Então é compreendido semi-úmido nessas regiões, entende? Onde eu tenho chuvas mais concentradas em um período. E eu tenho climas úmidos, ou seja, onde o regime pluviométrico é mais intenso, onde chove mais, muito compreendido nas partes de baixo da serra, como o caso de Guapimirim, por exemplo, o caso de Magé, por exemplo, o caso de algumas partes de Caxias, onde nós temos uma região onde chove mais, onde tem um regime pluviométrico mais definido. Já no clima tropical de altitude, eu estou falando de um clima onde a altitude ela é mais forte, a altitude é mais preponderante. Eu vou lançar o mapa aí, olha esse mapa bonitinho que está na tela.
Então, a gente consegue analisar nesse mapa aí, a gente vai falar muito sobre esse mapa. A gente vai ver muito esse mapa na aula 2 e 3. A gente vê cores diferentes de cinza, onde eu tenho uma cor mais escura e uma cor mais clara. A cor mais escura, o cinza mais escuro, é onde compreende as terras mais altas, onde compreende as serras. Ali vai ser muito frequente o clima tropical de altitude. Volta aqui para mim, se liga. No clima tropical de altitude é muito comum temperaturas mais amenas, ou seja, temperaturas muito mais abaixo que o normal. Por exemplo, se eu pegar a cidade do Rio de Janeiro, que está a uma baixa latitude, próximo ao nível do mar, no nível do mar, entende? É liberando entre 10, 20, 30, no máximo metros de altitude. Eu tenho temperaturas muito mais elevadas, 28, 25, 23 graus Celsius. Isso numa média, tá? Quando eu penso em tropical de altitude, eu penso em terras altas. Então eu penso numa média térmica, numa média de temperatura muito mais abaixo, em torno de 12 graus, 11 graus. Entendemos isso? Podem ter variações nesse clima tropical de altitude, onde eu tenho verões quentes no Graben das Serras. Se lembra quando eu falei de Graben, quando eu falei do Rio Paraíba do Sul? Então, no Graben das Serras, ou seja, nesse rio aqui, onde corre o Rio Paraíba do Sul, é onde eu tenho verões mais quentes, onde a temperatura é um pouco mais elevada. Teoricamente, fica nas partes mais baixas das terras altas. Teoricamente, nessa região aqui, ó. Agora, quando eu penso em verões mais frios, ficam justamente próximo aos picos, em grandes altitudes mesmo das terras altas. Aí, teoricamente, nas partes bem mais altas. Suave? Então, quando eu posso definir climatologia, eu defino por clima tropical e tropical de altitude. O clima tropical, ele tem essas variações aqui, secas, semi-úmidos. O semi-úmido, ele também pode ter uma outra variação chamada de tropical monsônico, entende? Onde é muito mais forte entre essas regiões aqui de maciços do Rio de Janeiro. E o clima úmido, entende? É onde eu tenho chuvas mais frequentes. E o clima tropical de altitude é onde eu tenho terras altas, onde pode variar entre verões quentes e verões frios. Verões quentes ficam no Graben das Serras, nessa região aqui, ó, no meio das serras. Entre elas, já os verões mais frios, teoricamente, está nessas partes mais altas. Suave? Tranquilo? Fica comigo. A gente vai ter uma segunda aula onde a gente vai falar sobre cada uma das unidades de relevo, sobre os maciços, sobre as baixadas e sobre as serras no geral. Suave? Vamos que vamos, não perca a linha e vamos pro vídeo 2. Toca lá. Valeu, galera. Abraços.